A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga a ligação de um homem preso por provocar incêndios criminosos na região com o PCC. A Polícia Militar deteu neste domingo Alessandro Arantes, depois de denúncia feita por moradores que o viram em ação. Os agentes chegaram ao local quando o fogo já se alastrava pela mata, mas conseguiram capturar o criminoso que estava com uma garrafa de gasolina e um isqueiro. Logo após a prisão, o homem disse que faz parte do PCC e teria mostrado um vídeo aos policiais onde comemorava o fato de atear fogo na mata. Segundo a Polícia Militar, o homem tem passagens por roubo, furto, homicídio e posse de droga. E, é claro, estava em liberdade. Bem, vamos parar um pouquinho para a gente primeiro refletir esse aspecto, acho que merece um debate. Diogo da Luz, prisão para este indivíduo é pouco. Calma lá, não estou pregando justiça com as próprias mãos. Estou me referindo à reparação do dano provocado, à reparação do dano ecológico e do dano civil. Ele é ligado a alguma empresa? Ele é ligado a alguma empresa de propriedade de algum grupo? É preciso investigar os links que ele tem, porque não basta prender, tem que arrancar até o último centavo de toda a organização com a qual ele está ligado, para que seja feito todo o reflorestamento daquela região, fora a indenização por danos morais. É bilhão que não acaba mais. Mas eu quero ouvir Diogo da Luz, o homem que conhece tudo do campo empresarial e pode nos iluminar aqui com bons argumentos. Deus te ouça. Boa tarde a todos, boa tarde, Capês. Prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente precisa dividir em 3 partes esse assunto. Uma delas é notável como o governador Tarcísio se coloca na linha de frente sempre que a gente tem alguma crise. Foi assim em todas que nós tivemos no estado de São Paulo. E esse é um exemplo muito bom que demais governadores e prefeitos e até presidentes deveriam seguir. Porque a gente sabe que nessa hora pode haver desgaste, mas o governante tem que estar ali pronto para resolver as questões. Outra é dizer que esse sujeito merece uma condenação severa, sem dúvida alguma. Porque a pena me parece que pode ir até 8 anos por colocar fogo. Mas as consequências do fogo, muito provavelmente, ensejam que tenha havido diversos outros crimes, eventualmente até tentativa de homicídio. E essa pena pode aumentar bastante. Tem que ser punido. Mas para mim é claro também que nós tínhamos condições climáticas extremamente favoráveis ao incêndio e o estado inteiro começou a pegar fogo em diversos municípios e não numa ação coordenada, a não ser questões da natureza, logicamente somada a crimes involuntários das pessoas, principalmente, jogando bituca, jogando uma garrafa que faz uma lente quando bate o sol e pode provocar o início da chama e outros crimes que façam também. E alguns queimando lixo, umas coisas pequenas que não tinham a intenção, mas acabou acontecendo. Essas coisas têm que ser separadas. Agora, dizer que é o PCC que fez isso tudo, eu estou muito longe de embarcar nessa. Tem que ser investigado, sem dúvida alguma, mas me parece um pouco cortina de fumaça para arrumar um responsável e assim as pessoas se livrarem do problema. Nós precisamos nos estruturar para que isso não aconteça em outras vezes. Investigue-se, mas eu ainda não abraço essa teoria. Agora, meu querido Laércio Liana, o PCC, como organização mafiosa, ele tem rituais de batismo e de entrada. Não é qualquer vagabundo que entra no PCC. É vagabundo qualificado. Então, ele tem que ser apresentado por 2 membros da organização. Ele passa por um processo de inspeção. Então, não adianta ele dizer que mas a polícia tem condições de fazer essa apuração. Agora, se nós estamos falando que foram asfixiados 8 bilhões de reais do primeiro comando da capital, está na hora de asfixiar mais 8 bilhões para pagar esse prejuízo enorme que foi dado. Porque, repito, cadeia ele vai pegar, mas cadeia para ele é hotel. Nós estamos aqui que realmente buscar a reparação do dano ecológico gravíssimo que ele fez a todo esse país e ao estado de São Paulo. Boa tarde, Capês, aos colegas da bancada e nossa audiência. Bem, Capês, eu compartilho das falas do Diogo. Eu acho muito difícil ali que o incêndio tenha ocorrido a mando do PCC mesmo. Por quê?
eu fui fazer uma busca em relação ao motivo dessa queimada, ou o que aconteceu, simplesmente só falar, houve uma queimada. Mas, aparentemente, ali como nós vimos no vídeo, uma queimada um pouco extensa, né? Mas não teve ninguém que morreu, não teve destruição de nenhuma casa, aparentemente ali não distribuiu, também não se queimou uma lavoura. E lógico, nós temos que também fazer esse paralelo aqui em relação ao rito de entrada do PCC, muito bem apontado por ti, Capês. Por quê? Não é qualquer um, tem que ter essa qualificação. Mas agora muito me surpreende hoje como o sujeito vem e fala, fui uma queimada a mando do PCC, algo um pouco mais extenso ali, mas qual o grande prejuízo? Qual o objetivo dessa queimada a mando de uma organização criminosa, do PCC? Não é simplesmente pôr fogo. É muito mais que isso. É matar alguém, não só distribuir a propriedade. Então, penso eu que esse sujeito ainda não passou no rito de passagem para entrar no PCC. Lógico, cabe à polícia fazer a investigação. Se for realmente o PCC, 8 bilhões é pouco. Nós já verificamos ali que tem uma rede hoteleira hoje, comandado pelo PCC. Postos de gasolina também. Hoje também estão na Europa e por aí vai. Então, Capês, acho que nós temos que ter um cuidado imenso em relação a essa investigação, porque, como já bem disse o Diogo, aparenta ser uma cortina de fumaça e não um sujeito que está adentrando a organização, que foi iniciado na organização criminosa. Muito bem. Agora, meu querido Guilherme Mendes, se foi cortina de fumaça, não foi uma cortina, né? Foi uma muralha de fumaça. Que loucura, não? Capês, boa tarde, meus amigos, minhas amigas de casa e aqui meus colegas de bancada. De fato, acho que houve aí um acerto e um erro. O acerto foi a forma como o governo do estado de São Paulo respondeu prontamente para se conseguir debelar e combater o incêndio, principalmente na região lá de Ribeirão Preto. Ontem nós falamos com alguns prefeitos, Sertãozinho, Lucélia, e eles relataram realmente uma situação bastante crítica, mas todos eles disseram ter recebido muito apoio do governo do estado e também do governo federal, de modo que os municípios agiram rápido para minimizar os impactos. Isso é muito positivo, nos deixa muito felizes, muito embora tenham sido relatadas mortes ontem, se não me engano, 4 de pessoas que foram para a linha de frente combater o fogo. Esse é o lado bom dessa história. O lado ruim, concordo aqui integralmente com os meus colegas, é se tentar de pronto, logo 1, 2 dias depois do ocorrido, se atribuir e se achar um culpado, um responsável por uma tragédia dessa dimensão e deixando bem claro, segundo os levantamentos da própria NASA, que mostrou lá o mapa de calor de toda a América Latina, ontem, no sábado, eram mais de 1.800 focos de queimada no estado de São Paulo. No domingo, mais de 1.600. Então, querer atribuir a uma única pessoa ou passar para a opinião pública a ideia de que um homem com um isqueiro e um galão de gasolina seria responsável ou teria colaborado de uma forma tão definitiva para essa tragédia é minimizar demais a questão. Como o Diogo bem falou, a questão climática tem colaborado muito para que esses incêndios aconteçam no estado todo e não só no estado de São Paulo, e fruto das mudanças climáticas e, óbvio, sem dúvida, a grande parte delas deva ter surgido em razão da ação humana. A ação humana, ora criminosa, ora involuntária, como aquele que joga uma bituca de cigarro, joga uma garrafa que depois vira uma lente de calor, enfim. Sem dúvida, o homem é o grande responsável por esses focos, mas não se pode dizer propriamente que são focos, atitudes criminosas. E aí, para fechar a minha fala, essa questão do PCC. Eu nunca vi, de verdade, mafioso que pertence a uma organização, quando a polícia chegar, a primeira coisa que faz é querer dar carteirada, achando, olha, eu sou do PCC, eu sou da Camorra, eu sou da Cosa Nostra. Isso não existe. Quem é mafioso de verdade faz de tudo para ocultar a sua condição, até porque sabe que essa é uma das regras número 1 de quem pertence à máfia. Até porque se quer a ajuda da máfia, você não pode ficar ostentando isso como uma insígnia de sucesso. De modo que é cedo para dizer se PCC participou ou não, acredito nas forças policiais, espero que a investigação seja bem feita e que esse cidadão, se já era um criminoso, volte o quanto antes para a prisão e, como você bem falou, Capês, dentro dos seus limites patrimoniais, se responda e seja condenado a pagar por todo o prejuízo que ele causou. Exatamente, até o
pagar tudo que ele tem. Agora, as organizações criminosas, tipo máfia, elas têm estrutura piramidal. Então, na base, tem muito pé de chinelo. E ele não sabe quem está no patamar de cima, isso vai subindo. Então, sempre tem algum deslumbrado que se paga de PCC e tem também os mentirosos, né? Que falam que são do PCC. A polícia tem que investigar. Se tiver envolvimento da organização, tem que ir com tudo nas empresas que ela utiliza para lavar seu dinheiro. Ana Beatriz Hirsch. Boa tarde, Capês. Eu me filio aqui aos meus colegas quando eles dizem que é muito cedo e prematuro você dar como certo o envolvimento do PCC. Eu, enquanto escutava eles falarem, me questiono um pouco qual seria o motivo pelo qual eles voluntariamente ateariam fogo em em tantas propriedades rurais. A que título eles fariam isso? Não me parece, até pelo tipo, pela natureza de atividades que eles desenvolvem, que isso faria qualquer sentido, que isso traria qualquer benefício, a não ser, claro, que eles estejam escondendo alguma outra coisa que a gente ainda não sabe qual é e que tornaria interessante para eles ter outra coisa no noticiário. Mas fora isso, meus colegas estão perfeitos aqui ao colocar que quem quer que esteja envolvido deve ser severamente punido. A gente sabe que no nosso Código Penal atear fogo não é exatamente um crime grave, mas basta olhar as notícias que a gente vê as consequências desses incêndios. Então é importante que haja uma apuração bastante rigorosa e que a gente consiga, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, na esfera ambiental, que eventuais responsáveis, sejam eles integrantes ou não de facções criminosas, donos de empresas ou não, que quem quer que tenha sido diretamente responsável por esse tipo de ato seja severamente punido. E aí uma outra coisa a gente não pode fechar os olhos para os impactos das transformações das condições climáticas no nosso país. A gente sempre se gabou muito de ser um país que não tem terremoto, que as condições são favoráveis, mas mesmo para nós, o aquecimento global tem trazido consequências muito negativas e muito impactantes. Porque, veja, atear fogo criminosamente, obviamente, é um ato humano, mas a quantidade de fogo que se espalhou, na velocidade que se espalhou, somente aconteceu por conta das condições climáticas. E isso também não pode ser esquecido e também tem que ser objeto de preocupação pelos nossos governistas e pelos nossos empresários da área do agronegócio, porque eles são os mais impactados. Olha, é o seguinte, vamos entender uma coisa. Claro que tudo tem que ser investigado. Agora, esse não é um cadeieiro de primeira viagem. Passagem por roubo é assalto. Quer dizer, já praticou roubo, passagem por homicídio, passagem por posse de drogas. Quer dizer, se ele está com uma pequena quantidade, vamos dizer que ele é usuário, mas dificilmente um sujeito desse está trabalhando como usuário de drogas. Então, você tem a questão das drogas, você tem o homicídio, você tem o roubo, você tem o furto, que também são ações ousadas, penetrar na residência de alguém para fazer um furto. Então, não é que se trata de alguém inexperiente. E o fato dele ter estar com um galão de gasolina, de combustível, tem potencial, sim, para fazer um fogo que se alastre por toda a região que se alastrou. Muitas vezes, até com uma bituca de cigarro acesa, acaba havendo um incêndio com grande propagação. Então, é importante, esse crime está previsto no artigo 250 do Código Penal. A pena vai até 6 anos de reclusão, mas, claro, repito, é muito pouco. O Código Penal é muito pouco para fazer frente a uma devastação, a uma ação como essa. É preciso que seja utilizado, a partir dele, uma investigação para saber quem ordenou que ele assim o fizesse. Porque ladrão, homicida, traficante, não perde tempo pegando um galão de combustível e incendiando uma mata. Se ele fez isso, tinha algum motivo. E nós vimos aqui, o próprio Jovem Pan noticiou recentemente, uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público asfixiando 8 bilhões de reais do PCC. E a gente sabe que normalmente existe uma retaliação para esse tipo de ação e eles são obrigados, esses soldados da organização são obrigados a fazer. Eu estou me fiando nos indícios apresentados pela polícia, que não são prova absoluta, mas eu espero e confio que a polícia, sobretudo a polícia judiciária, que é a polícia que faz a investigação, que a polícia civil vá tentar investigar para saber se existe esse link, para que quem tem poder econômico, ainda com dinheiro ilícito, arque com a responsabilidade civil
pelos seus atos. Apesar dos desastres causados pelas queimadas, a gente continua nesse assunto, Guilherme, a ação rápida do governo de São Paulo fez com que o estado não registrasse mais focos ativos de incêndio na manhã desta segunda-feira. Apesar disso, o número de cidades paulistas que permanecem em alerta máximo não foi atualizado. Até a noite de domingo, eram 48 municípios sob essas condições. Ao menos 2 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas, além de 3 presos por incêndios criminosos. Após a ação, o governo federal veio ao público anunciar a abertura de 2 inquéritos através da Polícia Federal para investigar ações criminosas nos incêndios. Ótimo, que todos investiguem. Agora, Diogo da Luz, você abria aqui a sua manifestação elogiando a ação decisiva do governador Tarcísio de Freitas. Ele já havia demonstrado isso logo no início do governo, na tragédia que se abateu em São Sebastião, quando houve aquela tempestade que provocou uma inundação, um desbarrancamento com mortes de pessoas. E novamente o governador Tarcísio de Freitas age decisivamente e com rapidez. Qual a importância também, claro, a questão climática, mas qual a importância também do governador ter essa proatividade, chegar até o local, determinar e coordenar as ações para minimizar os danos? Capês, eu sou testemunha disso. Me lembro muito bem que eu estava no litoral norte quando houve aquela tragédia e fiquei 5 dias ilhado, sem ter como sair. A percepção de que a gente podia ficar até sem água e começar a ver chegar helicópteros trazendo água, o governador sobrevoando, depois o governador presente próximo não podia chegar onde nós estávamos, mas coordenando as ações, e até o presidente fazendo um simples sobrevoo que tenha sido, isso traz às pessoas que estão lá um alento muito grande. Esse já é o primeiro passo. O conforto de saber que estão pensando no seu problema já vale bastante. Mas um monte de ações foram tomadas, inclusive estão sendo tomadas ainda. Muitas casas foram construídas no litoral norte, já diversas foram entregues, faltam alguns acabamentos, mas a coisa está andando em boa velocidade. A mesma coisa agora, a presença do chefe do executivo diante do local de ação e já colocando um gabinete de crise faz com que as ações sejam muito mais rápidas e isso torna tudo muito melhor. E olha, eu circulo muito por essa região, podia dizer quase que é como se estivesse no quintal de casa, porque entre a cidade de São Paulo e Cristais Paulista, eu passo por todos esses lugares onde teve incêndio e eu nunca vi uma coisa igual. Foi de uma intensidade impressionante. Todas as pessoas com quem eu falei no final de semana diziam a mesma coisa. É absurdamente assustador o que está acontecendo. Não só o incêndio, mas o prejuízo todo causado por essa seca muito grande. E nós tivemos geadas em alguns lugares do estado de São Paulo também, o que agrava ainda mais a seca, porque ela queima totalmente a planta, independendo de se houvesse alguma umidade naquela hora. E nós chegamos numa condição bastante séria. Felizmente, veio uma chuva leve, mas leve e espalhada o suficiente para trazer umidade e amenizar demais esse problema, senão nós ficaríamos 10, 15 dias com essas queimadas. Lércio, Liana, eu fiz uma palestra na cidade de Palmas, capital do Tocantins, e retornei sábado pela manhã de avião. Tomei o voo das 9 horas da manhã. Impressionante, o céu claro, sol, sem nuvens e uma fumaça. Eu falei, alguma coisa está acontecendo, algum incêndio, não é possível. Todo o trajeto do voo, Palmas, São Paulo, o céu encoberto por uma fumaça. É um dano ecológico, assim, de difícil reparação. Eu acho o seguinte, as consequências criminais de um ato como esse, elas são muito pequenas. A consequência civil, a reparação do dano, botar a mão no bolso, acho que é uma das coisas mais importantes aí que podem ser feitas. Parece que o governador Tarcísio está tomando todas as providências, não? Não, o governador Tarcísio de Freitas está indo muito bem, como está indo à frente, está indo compreender os motivos e como também deve atacar justamente onde tem um foco de incêndio, né? Então, ao meu ver, ele está dizendo muito bem. Mas, realmente, tem muita gente que tira proveito dessa seca ali, como já disse o Diogo. Esses dias teve geada, também está muito seco. E muita gente começa a ter um foco aqui, outro ali de fogo. Então, o que acontece? Muita gente
vai lá e taca fogo criminosamente, justamente para poder expandir ali a sua área de plantio. Pouca gente faz isso, mas é um grande dano que causa. E justamente daí a questão criminal não vai resolver. Não vai conseguir reparar esse dano que trouxe para a sociedade, que ali atingiu a bacia ou a mais. Precisa buscar, sim, a reparação civil a partir de reflorestamento. Muitas vezes, fazendo um acordo com o próprio Ministério Público, ao invés de pagar a multa ou pagar qualquer outra coisa, vai lá e faz o plantio, refaz o reflorestamento. É muito mais ágil, econômico e proveitoso. E a toda a sociedade tira benefício. Mas uma preocupação muito grande, Capês, que não é só aqui em São Paulo, é no Brasil inteiro. Eu também voltei sexta de viagem, um pouquinho mais longe, de Brasília, até Curitiba. Toda a área sobrevoada ali, a seca, você via tudo rasteiro justamente porque há muito tempo não chove. O final de semana, estudando o assunto, parece que é uma das maiores estiagens que nós tivemos no Brasil. E isso é muito propenso, daí seja criminoso ou não. Mas o que me preocupa muito é justamente o quê? Que eu acho interessante que o governador está fazendo. Verificando as áreas de risco para poder evitar novos incêndios. É isso que nós temos que tomar esse cuidado. Antigamente, se fazia muito isso. Você verificar o ponto onde poderia ter uma queimada, você fazer alguma derrubada. Às vezes tem que fazer a derrubada da mata para que aquilo ali não crie um lastro, mas você monitorava isso e parece que nos últimos governos simplesmente foi deixado de lado isso. Guilherme Mendes, o Brasil quer ouvi-lo. Agora, que responsabilidade, hein, Capês? Mas, quanto à atividade do governo, a atitude do governo, pronta do governo, na pessoa do governador Tarcísio, a gente volta a dizer aqui, não há comentário, a resposta foi rápida e foi muito eficiente. Eu queria só voltar, Capês, naquela questão da atribuição do PCC, até para a gente pontuar um fato muito importante. O PCC, exceção feita aqueles incidentes de 2005, salvo engano, não é maio de 2005, não tem por hábito ou não tem por praxe tomar atitudes, primeiro, contra autoridades, o que já aconteceu em diversos lugares do mundo com máfias ou grupos terroristas. E também não tem por prática tomar atitudes criminosas contra a coletividade. Para eles, quanto mais normal estiver a sociedade, melhor para os seus negócios. De modo que, se de fato essa atitude de colocar fogo nessa região foi uma orientação da organização, isso sinaliza e significa uma mudança completa e absoluta de rumos, o que é muito preocupante para nós enquanto sociedade, porque o PCC atuava nas sombras, atuava na surdina, atuava de forma silenciosa, sem a preocupação de causar grandes prejuízos, sejam eles ambientais ou de fluxo urbano. E se isso de fato viesse a confirmar, é uma nova etapa, uma nova era, uma nova face dessa organização criminosa, que aí me preocuparia mais, porque não bastasse o prejuízo que a organização causa à sociedade pelo simples fato de existir, pelo cometimento dos diversos crimes em que eles estão envolvidos. Esse tipo de atitude, esse tipo de dano coloca ainda mais a vida das pessoas em risco e causa prejuízos sem medida. É difícil quantificar quanto vai custar para o estado de São Paulo e quanto vai custar para o Brasil o resultado dessas queimadas, porque propriedades são devastadas, plantações são devastadas, grande parte da cadeia produtiva ali do agronegócio é prejudicada, isso sem falar nas vidas humanas e no medo e em outros danos imateriais que a gente não consegue, pela própria natureza, mensurar. Então, acho que, de fato, essa colocação de que haveria uma ligação entre esse autor desses crimes e a organização é muito preocupante e tem que ser averiguada com muito rigor. Porque, se isso for verdade, nós estamos aqui vivendo uma nova era na relação com o PCC. Olha, nesse momento, agora, precisamente, são 14 horas e 28 minutos, Uliana. 14 horas Repita, e 28. Capês. 14 e 28. Ana Beatriz Rich, mas eu gostaria de lembrar, eu concordo com a sempre inteligente colocação do Guilherme Mendes, mas eu queria trazer aqui dois fatos importantes. Em maio de 2006, o PCC parou a cidade de São Paulo.
Portanto, fez uma ação escandalosa, ninguém saía de suas casas. Eu lembro que eu estava participando de um programa de auditório, na hora, no momento. Fiz uma fala dura, até contra o PCC. A hora que eu entrei no carro, é uma emissora que fica lá na Anhanguera, escuro, a hora que eu estou saindo, veio um carro do lado, falei, fui. Sorte que era um tenente da rota que estava participando comigo, e abaixou o vidro e falou, posso te acompanhar? Falei, você salvou minha vida, porque você não me matou, né? Então, foi maio de 2006, tá certo? Foi 6, eu falei 5, foi 6, né? Não, foi maio de 2006. Tá. E depois, novamente, em janeiro de 2017, quando houve a transferência de 220 presos, lá de Natal a Parnamirim. Eles incendiaram tudo quanto era ônibus. Então, quando ele se vê realmente afrontado nos seus interesses, ele manda um recado de intimidação. A gente ainda não sabe, mas essa é uma linha que merece ser investigada. Ana Beatriz Hirst, Tarcísio de Freitas agiu rápido mais uma vez? Sim, Capês. Eu acho que independente do que as pessoas ordinariamente pensam sobre o governador Tarcísio, é inegável que ele é uma pessoa que se coloca à disposição do Estado, especialmente em momentos de crise. O Diogo bem colocou, ele vai até o local, ele monta gabinete, ele realmente parece muito preocupado em tornar a solução a mais rápida e eficiente possível. E isso, inclusive, fica muito claro porque hoje, nesse momento, parece que no estado de São Paulo não existem mais pontos de queimada ativos. Então, significa que algo que poderia ter tomado uma proporção ainda maior acabou sendo impedida por conta da rápida atuação. E aí eu acho que tem um ponto que a gente estava até conversando antes do programa começar, né, Diogo? Não era do governador Tarcísio em si, mas é a sensação de confiança que estar à frente em casos como esse, em eventos como esse, traz para a população do seu governante, né? Porque ele poderia estar sentado lá no seu gabinete, despachando uma ordem ou outra, mas ele faz questão de acompanhar de perto aquilo que está acontecendo. E isso traz uma segurança para a população de saber que ela está sendo acompanhada por quem deveria acompanhá-la. Eu acho que essa é uma grande lição que os demais governadores têm tirado do governador Tarcísio, que sempre se coloca ali no primeiro momento, quando necessário. Tem alguns pontos importantes a colocar aí também, uma vez que vai se fazer investigação e tem que ser feita. Esses incêndios estavam acontecendo num dia de uma condição daquilo que dizem situação para tempestade perfeita. A secura do ar estava muito grande. O tempo sem chuva também muito longo e o calor extremamente alto, muitos lugares acima de 36 graus. Tanto que o fogo atingiu desde Cristalina, quase Brasília, boa parte de Minas, do Triângulo Mineiro, o estado de São Paulo, de oeste a nordeste, grande parte aconteceu. E muito na beira de estrada, que é o crime de jogar bituca, porque é crime jogar bituca, sem dúvida nenhuma. Um crime difícil de identificar, mas é. Até outros crimes menores, até descuidos. Mas uma característica diferente teve nessa vez, que talvez valha olhar com mais atenção. Muitos canaviais próximos de usinas muito bem estruturadas também pegaram fogo. E começou mais ou menos no mesmo horário. E aí que incide uma desconfiança que eu não reputo ainda a crime, mas acho que vale investigar por essa coincidência. E queria deixar um último comentário sobre isso, Capês, porque eu vi alguns jornalistas e influenciadores usando vídeos de empresas de usinas colocando fogo, dizendo que eles foram os culpados. Crime é falar isso, ainda mais sem saber de verdade. Porque o que acontece muitas vezes, quando acontece um incêndio vindo num talhão de cana, ou de milho, ou numa roça, numa palhada, seja o que for, se vai numa estrada, num carreador largo, pelo outro lado, se coloca propositalmente um fogo para fazer o que é chamado de fogo de encontro. Não tem água que apague um incêndio em uma área de 50, 100 hectares, não tem como. Então se faz esse fogo de encontro para ele lentamente um bater no outro e depois não haver mais palha, não haver mais combustível para ser queimado e assim estancar. Eu não tenho dúvida que se esses vídeos são de momentos atuais, foram muito mais em defesa do que ataque, porque não se queima cana no estado de São Paulo há muito tempo. Diogo, falando rapidamente aqui sobre a tua fala, justamente nós temos que lembrar o quê? Semana passada em Brasília, a umidade do ar chegou próximo a 10%.
justamente criando um ambiente ideal para poder fazer essas queimadas. E muitas pessoas, seja por ignorância ou maldade, acho que atribuem mais a maldade, justamente quando faz esse fogo de encontro, ou ainda passam um arado ali para revirar a terra, para que diminua a queimada, que as chamas não fiquem tão altas, fique um pouco mais baixo, para poder ter esse controle, nós temos que verificar que isso acontece num momento ideal, como bem falado. Justamente, imagine uma umidade de 10%. 10%, qualquer coisa pega fogo. Mas, Capês, o que me deixa um tanto quanto assustado ainda é a ausência de planejamento, porque a seca não ocorre de um dia para o outro. Não ocorre de um dia para o outro. Eu conversava com amigos no Mato Grosso, no passado, eles faziam a queima controlada. Tem um nome lá regional que eles chamam sobre essa queimada que eles fazem, mas justamente porque faz um pequeno fogo aqui, daí tem ali tem um rio, tem um lago, daí jogam água, porque quando chega o momento da seca, daí não tem como você transmitir esse fogo para grandes regiões, não criando um grande incêndio. Então, acho que falta ainda planejamento. Neste país, falta planejamento. Olha, eu, nos meus anos de Ministério Público, eu aprendi a raciocinar a partir de indícios. Existem duas formas de raciocínio. Primeiro, o raciocínio dedutivo, esse que o Diogo da Luz apontou até como irresponsável de alguns jornalistas que estão falando. O dedutivo, ele parte do geral, de uma ideia geral e tenta, através de um raciocínio, chegar ao fato particular. O método de investigação é um método indutivo. Você parte de um fato particular específico, apurado e comprovado. E a partir dele, a partir de um raciocínio lógico, você vai construindo um silogismo em direção à sua conclusão. Hoje, meu raciocínio está em cima da informação passada pela polícia, que foi preso em flagrante um incendiário, que já tem passagens por roubo, portanto já visitou a cadeia, por homicídio, por posse de drogas, por furto, não sei como é que ele está solto, com tanta gente e outra presa, e ele está solto, um criminoso perigoso, e ele diz que é do PCC. E a gente sabe que a organização criminosa determina, dá ordem para que seus soldados cumpram missões. Então, tem que ser investigado isso. Tem alguma coisa relacionada a empresas que são proprietárias de postos de combustível, que estão fazendo concorrência a outros postos de combustível em poder da organização criminosa? Não tem nada a ver. Quem é essa pessoa? Quais são os seus links? Então, nós temos o direito de saber, a sociedade tem direito de saber e a Jovem Pan vai acompanhar essa investigação. Não basta dizer, prendemos um incendiário que estava com um galão de combustível. Está resolvido, vai ser condenado a 4, 5 anos de reclusão. Não, é preciso ir mais a fundo. Quem planejou esta ação? Foi uma ação espontânea? Qual era a sua motivação? E, a partir daí, buscar as responsabilidades criminais de outros envolvidos. E, repito, a responsabilidade civil bilionária por quem provocou esse tipo de atentado.